Qual seria um primeiro passo inicial que o cara pode começar a seguir se ele é muito inseguro, depende muito de validação, por exemplo, e tem muito medo de rejeição? Por onde que você acha que é interessante ele começar, exemplificamente? Tipo assim, um exemplo, arte marcial, de repente, alguma atividade mais social, interagir com mais pessoas? Se o cara tiver sofrendo muitos danos ao longo da vida dele em função disso, a minha percepção é que poderia ser legal ele falar com um profissional. Porque ele pode ter raízes muito profundas que talvez ali o profissional no médio e longo prazo poderia ir trabalhando com ele, porque o profissional vai acompanhar esse camarada naquilo que a gente chama de enfrentamento. Ou seja, todo cara que tem insegurança, alguma coisa nesse sentido, ele vai precisar, rapaziada, se expor. Não tem como ele ficar só na teoria. Ele vai precisar ir pro game, ele vai precisar ir pro jogo, ele vai precisar se expor. Só que essa exposição, ela precisa ser muito bem conduzida, porque se a exposição for muito grande e ele leva um desacerto logo de cara, uma desvalidação, por exemplo, ele talvez regride. Então, por isso, o que eu chamaria esse cara, todo dia, vamos fazer um cartão de enfrentamento? Hoje, sábado, o que você pode fazer? Você consegue dizer não para algo que você não estava conseguindo, mas você vai dizer não pedindo desculpas primeiro, do jeito que você não vai ficar tão desconfortável? Tá, eu vou fazer. E, cara, o cara começa a suar, dá taquicardia. Mas aí, às vezes, ele consegue. Ele fala, peraí, eu não morri, eu tô vivo, eu consigo me posicionar. E assim ele vai ganhando um pouco mais de confiança. A segurança, ela tem a ver com rotina, ela tem a ver com hábito, cara. De você se expor e fazer aquilo. Por exemplo, talvez a primeira vez que vocês gravaram ou fizeram ao vivo um podcast, não é tão confortável quanto é hoje, que vocês já estão calejados. Tá? Qual que é o episódio? 70 alguma coisa? 77. Pô, cara. O primeiro foi uma pilha de nervos. Um parto, né, meu? E agora vocês fazem assim, tipo assim, meu, parece que assim que o cara tá navegando no mar calmo, né? Por quê? Porque se tornou um hábito. Vocês foram expostos. E esse camarada, querendo ou não, ele pode ter o livro que for, o PDF que for, o vídeo do YouTube que for. Nada substitui a exposição real, aquilo que ele vê como se fosse um grande dragão enorme. Quando, na verdade, quando ele passa, ele fala, cara, peraí, isso que eu pensei que fosse um dragão de 10 metros, na verdade é um poodle de 30 centímetros, não tem nada de dragão aqui. Só que ele, o fantasma que habitava no imaginário dele, não conseguia fazer com que ele percebesse. Veja, rapaziada, é aquela tríade da terapia cognitivo-comportamental. Pensar, sentir e agir. Tudo começa no pensamento, que me gera um sentimento, que depois me gera uma ação ou uma omissão. O que é formado o pensamento? O pensamento, muitas vezes, é formado das crenças mais profundas. Se eu tenho uma crença, talvez, de que... Eu escrevi hoje sobre isso numa coisa. Eu tenho até hoje uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não sou adequado. Isso a gente carrega de criança, porque me veio como criança. O que eu aprendi hoje é dominar. Tanto que tem ali o livro publicado, eu tô aqui diante de centenas, até milhares de pessoas num chat ao vivo. Mas em algum lugar dentro de mim, Miguel e Júnior, diz que eu não mereço, diz que eu não sou adequado, diz que todo mundo aqui é melhor do que eu. Mas é aquela coisa do impostor, mas eu fico firme e vou fazer até o fim aquilo que eu preciso fazer. Sim. É enfrentamento, cara.